Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos na nossa caminhada quaresmal, onde todos os anos a igreja nos ajuda, nos chama a atenção para pararmos um pouco, refletir de modo mais especial sobre nossa vida, sobre a nossa realidade, a partir da palavra de Deus, nesse tempo que a igreja nos chama à conversão. A semana passada, nós ouvimos o evangelho que nos falava sobre a caminhada para o deserto. Lá no deserto nós encontramos Jesus, mas encontramos também Satanás, que tentava Jesus. Vimos a semana passada que Satanás, desde o início de Adão e Eva, ele tem um único desejo, um único propósito, de nos afastar de Deus. E o diabo usa de 3 artimanhas, de 3 tentações. A tentação do ter, a tentação do ser e a tentação do prazer. E Jesus então diz não para as 3 tentações. E Jesus nos ensina que nós também temos essas tentações nas nossas vidas. E o caminho para a gente se resguardar dessas tentações, é o jejum, a oração e a caridade. Meus irmãos, nesse evangelho, Jesus chamou 3 apóstolos. Por que não foi os 12? Porque o chamado foi para esses 3. Porque esses 3, eles estiveram presentes na vida de Jesus nos seus momentos mais íntimos. Pedro, Tiago e João. Chamou-os então a um alto da montanha. Esse chamado, meus irmãos, ele fez aos discípulos, como também aconteceu lá no Antigo Testamento. Lá em Gênesis fala sobre a vocação de Abraão, do chamado de Abraão. Abraão, meus irmãos, é o primeiro ser vivente que nós temos conhecimento na Bíblia que ouviu a voz de Deus. Antes de Abraão, ninguém sabia falar sobre Deus. Abraão era politeísta, adorava a 2 deuses, mas quando Deus entrou na sua vida e disse para ele: sai da tua terra, sai da tua família, da tua casa, do teu pai, e vai para onde eu te indicar, para a terra que eu te mostrar, porque eu farei de ti um grande povo e te abençoarei. Abraão, meus irmãos, acreditou, simplesmente não sabia, Nessa voz ele não sabia se era uma revelação, se foi um sonho, mas ele largou tudo, terra, família, casa, parente, e foi para esse lugar que Deus tinha lhe indicado. E hoje, meus irmãos, esse lugar é a Nova Jerusalém. São Paulo também, na sua carta, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim: Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. Deus nos chamou com um chamado santo. Assim também, meus irmãos, hoje Deus está nos chamando. Satanás, demônio, está aí no mundo, tentando, mas Deus está nos chamando. Então, qual voz que eu quero ouvir? E Deus, meus irmãos, nos chama para quê? Nos chama para vivermos na santidade. Meus irmãos, a palavra montanha na Bíblia,
é um lugar simbólico da manifestação divina. No Antigo Testamento, nós vimos várias passagens que Deus se revelou ali na montanha. O próprio Abraão, Moisés, que recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, Jesus, Jesus no monte que ensinava as bem-aventuranças, Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus no Monte do Calvário. Meus irmãos, a montanha aqui era o lugar onde Deus gostava de falar. Jesus disse a Pedro: Tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Igreja, pedra, pedra, montanha. Jesus é a única pedra angular que os pedreiros rejeitaram. Aqui, Deus nos chama para vir a essa montanha. Porque Ele chamou esses discípulos, só 3 discípulos. Por quê? Porque, olha, dias antes, Jesus estava falando com eles e disse para eles, e perguntou para eles assim: que diz o povo que eu sou? E Pedro então levantou a mão primeiro e disse: Tu és o Messias. E Jesus então disse: muito bem, agora esse Messias, esse Messias, o Filho do Homem, ele vai sofrer, ele vai ser abandonado, ele vai carregar uma cruz, vai para Jerusalém, vai morrer e depois ressuscitar. Mas Pedro ficou bravo e levanta a mão e diz: nós não vamos permitir tal coisa. E Jesus então fala: afasta-se, Satanás, cala-te, porque não pensa as coisas de Deus. Jesus falava de cruz, de Calvário, ele falava de morte, de ir para Jerusalém. Por isso Jesus levou eles até a montanha, e chegando lá, nessa montanha, ele se transfigurou diante deles. E eles tiveram a graça de contemplar então a grandiosidade de Jesus. Ou seja, assim também, meus irmãos, nós seremos transformados na nossa ressurreição. E para que eles entendessem, então, é que era na dor, é carregando a cruz, carregando nossos problemas, nossas tribulações, é que era na morte que nos leva à transformação. E quando Jesus se transformou, apareceu então Moisés e Elias. Moisés, meus irmãos, nos trouxe a lei. Elias, exemplo de profeta, conversando com Jesus. Jesus glorioso com Moisés e Elias. No Antigo Testamento, falava que o Filho do Homem deveria realmente sofrer para poder entrar na glória. Aquilo que Pedro não queria que Jesus passasse e que Jesus falou, é como se Jesus dissesse para ele assim: olha, Pedro, é necessário eu passar pelo Calvário para me chegar à glória do meu Pai. Pedro ficou extasiado, e disse, então eu vou construir aqui 3 tendas. E de repente, meus irmãos, aparece uma nuvem luminosa que os cobriu com sua sombra. Pedro achou o lugar muito bom. E aqui esse lugar, meus irmãos, é como se fosse o céu. Nuvem na Bíblia, meus irmãos, é símbolo do Espírito Santo. Nuvem e sombra é símbolo do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, o povo que caminhava no deserto, quando saíram lá do Egito, que Moisés estava levando eles, quem que conduzia eles? Uma nuvem. A nuvem então cobria eles. Eles não sabiam o que era, mas já era o Espírito Santo. Aqui também aconteceu, mas eles não sabiam que era o Espírito Santo. Jesus não tinha enviado ainda. Podemos lembrar aqui, quando o anjo apareceu a Maria, dizendo a ela: a sombra do Altíssimo te cobrirá. Por isso, criança que nascer de ti será santo. Nuvem, sombra, é símbolo do Espírito Santo. Meus irmãos, então, quando o Espírito Santo os cobriu, apareceu uma voz que dizia: este é o meu Filho muito amado, escutai-o. A voz do Pai. Jesus é a imagem visível do Pai. E o Espírito se manifesta em forma de nuvem, de sombra. Ali naquela montanha aconteceu a manifestação da Trindade, tudo no alto da montanha. Nessa hora, Pedro e os 2 apóstolos ficaram com medo, caíram por terra e ajoelharam. Foi então que Jesus tocou neles e aí então eles voltaram a si. A nossa vida, meus irmãos, o nosso dia a dia, nós também temos sofrimento, nós também temos doenças, tribulações, mas quando nós vivenciamos tudo isso na fé de Deus, de acordo com a sua palavra, nós teremos a certeza, meus irmãos, que nós vamos modificar a nossa vida.
É no sofrimento que nós amadurecemos. É no sofrimento que nós nos transformamos e somos pessoas melhores. Meus irmãos, nós não podemos ir à missa e voltar do mesmo jeito. Nós temos que nos transfigurar, fazer diferente, escutar o que Jesus diz. Nós podemos, meus irmãos, ser transfigurados, renovados, restaurados nessa nossa vocação primeira, que é a santidade, para a qual Deus nos chama. É sermos realmente imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, façamos um caminho santo. Meus irmãos, talvez aquilo que somos agora ainda não é o que somos chamados a ser. Deus nos quer santo, ou seja, Deus quer que nós sejamos santos, e para isso nós temos que nos desapegar das coisas materiais e viver mais o nosso lado espiritual. Assim, pela cruz, na oração, jejum e caridade, nos fará transformados. Nós seremos melhores. Aqui na terra, quando morremos para nós mesmos, para nossas coisas, para as coisas materiais, o melhor de mim nasce. Isso é realidade. Ouvir a voz de Deus, muitas vezes precisamos nos silenciar. Então, meus irmãos, peçamos a graça desse Deus de toda ternura, para nos transformar em novas pessoas, com um novo espírito, com um novo coração. Ajudai-nos, Senhor, a fazer essa caminhada quaresmal com toda fé e desejo de conversão. Amém? Amém!